Bom dia, estamos aqui neste domingo, dia 28 de dezembro de 2025, domingo dos filhos de Deus, receberem a boa palavra, o louvor, a adoração, a oração da fé, no nome de Jesus Cristo. Vamos meditar hoje em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 17, Apocalipse, capítulo 9, versículo 4 ao 6, no nome de Jesus Cristo. Deus é bom, em todo tempo Ele é lindo, maravilhoso. Aleluias. Tua fidelidade, Senhor, é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes confiar em mim, um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, tu é maravilhoso. Tu é lindo, Deus. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és, Senhor, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel e sempre será. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E o Senhor honra quem lhe honra, e ainda que eu não mereças, permaneces assim.
fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor maravilhoso, lindo, oh, o Senhor é fiel, oh, aleluias, aleluias, tu és fiel, fiel é o Senhor, oh, aleluias. Oh, tu és fiel, tu sempre foi, sempre é e sempre será fiel, Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel. Para todos sempre é fiel, fiel o Senhor é, para sempre fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, o Senhor é lindo, maravilhoso. Oh, o Senhor tem sido um Pai presente, um Deus maravilhoso, fiel, lindo. Ori halasekitiri kalambarandurie halashandurie. Aleluias, aleluias. Deus é lindo, Deus é fiel, fiel é o Senhor. Mesmo que o ser humano deixe de ser fiel, Deus jamais deixará de ser fiel. Fiel é Deus e sempre será. E Ele honra e sempre honrará quem honrar Ele, quem honra e quem honra Ele todos os dias na caminhada aqui nesta terra. E glórias a Deus por isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, toda honra, toda glória, toda reverência, todo respeito, todo amor ao Senhor, nosso Deus,
Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Todo-Poderoso e Deus Espírito Santo, Todo-Poderoso são eles, para nos cuidar, proteger, abençoar, ajudar em toda a caminhada, e quer estar conosco para todo sempre. Como não adoraremos, não amamos, não amaremos este Deus que tem cuidado de nós, que tem, desde o começo da criação da humanidade, ele tem trabalhado em favor do ser humano, da humanidade, da imagem e semelhança deles. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais, ele é tudo e muito mais para o ser humano, e muito, muito mais para aqueles que tornam-se filhos e filhas verdadeiros. Glórias a Deus. Vamos meditar em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao 17. Aqui em Apocalipse, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro teve revelação, teve as revelação. O apóstolo João, o apóstolo João, o apóstolo Pedro foi um grande servo de Deus, mas o apóstolo João teve agradado Deus muitíssimo, tanto que Deus o revelou o que ia acontecer em sonho. O anjo do Senhor, o próprio Senhor, mostrou para ele o que iria acontecer no final dos tempos, para ele alertar a humanidade, o ser humano, do que iria vir antes de Jesus vir buscar a sua igreja, a sua noiva, os salvos que partiram nos planos da salvação, com a chave para abrir a porta estreita, e os que estão caminhando, com a sua chave para abrir a porta, protegendo esta chave com unhas, garras e dentes, andando firmemente, sem olhar para a direita ou para a esquerda, e muito menos para trás, seguindo firmes. E é o que nós cristãos devemos ter, guardar, proteger a santidade. E Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus, diz o próprio Jesus, o Filho de Deus. Então diz assim aqui, o título da mensagem é: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Deus sempre cuida, protege, tem cuidado, protegido. Se até aqui estamos respirando vivos, com saúde, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E muitos não estão querendo dar atenção, dar ouvidos à palavra, ao que Deus tem, as propostas maravilhosas que Deus tem para mudança de vida, conversão, mudança de direção, de atitude. Deus, prazer de Deus aqui é ajudar ao ser humano que ainda não é uma bênção total, torne-se uma bênção total. Mas para isso, ele precisa abdicar, largar, tomar a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor para tudo ele fazer na vida do ser humano. E é o que ele fez na minha. Eu andava lá, no mundão, no caminho largo, fazendo tudo de errado,
agradando ao outro, e clamei, chorei, coloquei o rosto no pó, me ajoelhei, fiquei 2 horas, mais ou menos, clamando, pedindo para ele mudar a minha história. Entreguei a ele totalmente e completamente, e ele mudou. A minha história está mudando e continuará me aperfeiçoando, me melhorando, porque eu tenho muito ainda que ser melhorado, tem muito que ser lapidado por Deus para poder ajudar a muitos, que esse é o prazer de Deus. Foi para isso que ele me resgatou, me ungiu, me consagrou para ajudar eles a resgatar, para eles salvarem o ser humano. E glórias a Deus por isso, é um privilégio poder ser um servo de Deus e fazer a vontade de Deus, que ele me conceda essa dádiva todos os dias da minha vida aqui nesta terra. É o que eu peço e agradeço na certeza que ele ouviu a minha petição. Ele ouve e sempre ouvirá a petição, não só minha, mas de todos os seres humanos. Todo ser humano que pede algo para Deus, Deus ouve e concede. Deus é Deus, não é só Deus meu. Deus não tem esse negócio. Deus é Deus de todos. Deus ama todos. Ele só não tem nada a ver com o pecado e com as coisas erradas, mas ele ama o pecador e ama todo ser humano. Diz assim: os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. O apóstolo viu, tanto que ele escreveu, tudo ele escreveu aqui. O apóstolo João escreveu a visão que ele teve de tudo o que Deus lhe mostrou. O anjo lhe levou, como diz aqui, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem contra as árvores, nem contra a árvore alguma. Então Deus tinha enviado um anjo, enviado estes anjos, 4 anjos, para fazer a obra aqui nessa terra, porque os anjos obedecem ao mandado de Deus. Os anjos de Deus, Deus criou os anjos para trabalhar em favor da humanidade, das pessoas que hão de herdar a salvação. Então quer dizer a todos os seres humanos. Porque o prazer de Deus é que todos se salvem. Tanto que ele entregou, ele enviou, ele deu para a morte de cruz, derramar o seu sangue, sofrer, passar tudo e o que o ser humano precisava passar para poder adquirir, viver na graça de Deus, a graça abundante de Deus. Mas o ser humano nenhum, mais gigante, mais forte, mais conseguiria pagar o preço e morrer e ressuscitar para nos resgatar da maldição da lei, para nós vivermos na graça abundante de Deus. Tudo isso Jesus veio para nos salvar, para ensinar nós, ser humano, que nós precisamos de Deus. O ser humano sem Deus não tem vida, não vive. Então Deus enviou aqui os 4 anjos. Ele tinha enviado para
E Deus, né, aqui como diz, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores. Retendo é segurando, não deixando. Imagine os anjos segurando o poderio dos furacões, dos vendaval, para não destruir. Vamos aprender mais, vamos aqui. Contra árvore alguma, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo. Imagine um anjo ter o selo do Deus vivo. Era um anjo, né? Era um anjo de confiança total, né? Um anjo de confiança total de Deus, para ter o selo de Deus. E aquele selo, quando os outros anjos visse aquele selo, eles obedeciam, porque era o anjo enviado por Deus para dar ordem. A ordem foi dada por Deus para aquele anjo, e os outros anjos acatavam. E vi um outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Eles tinham o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então eles estavam segurando, vão segurar, vão ainda, isso está para acontecer. Isso está para acontecer. E esses anjos vão segurar as tempestades, os furacões terríveis, porque vai ter aqueles que vão ser selados por Deus. Os selados por Deus, esses, quando aqui for selado por Deus, os servos, as servas de Deus, aqueles que se esforçaram para segurar firme, não vacilando, segurando a chave da entrada da porta estreita para morar com Deus, é desses que aqui Deus está falando, o apóstolo João está falando. O apóstolo João está falando. É destes. Até que hajamos. O anjo está falando. O anjo que Deus enviou, o selo de Deus. Até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. O povo de Deus, os salvos. Está bem nítido aqui. E ouvi o número dos assinalados, que eram de 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. É sério. A palavra está sendo pregada. Nós estamos aprendendo. E diz